Primeiro, a gente gostaria de explicar o porquê da filmagem. A gente, em reunião, em assembleia, a gente resolveu discutir se a reunião poderia ser aberta ou fechada, e por consenso a gente pensou em transmissão ao vivo aqui para qualquer e todo e toda estudante, né, que quisesse assistir à assembleia, né, ficar à vontade. E diante disso também que a discussão ela fosse mais centrada, né, e que a gente tem confiança política em cada um que está aqui e também em cada um que está lá fora, né, que participou da ocupação. Diante disso também explicar que essa comissão ela é heterogênea, ou seja, aqui tem estudantes que contemplam todas as pautas, né? A gente teve essa preocupação de que cada estudante aqui representasse ao menos uma pauta, e acho que é isso. Esse é o principal motivo e a explicação da comissão. E só para complementar, nosso objetivo é de avançar mesmo, até por isso não fazer uma reunião aberta, onde abre margem para, né, assim, várias coisas e tal. O objetivo é que a gente possa dialogar e avançar. Só uma coisa, eu acho que a gente poderia se apresentar para vocês se situarem, né? Pode começar aí, por favor. Tá, eu sou o Gabriel, eu faço arqueologia aqui na FURG, sou morador da casa e dependo dos benefícios para estar aqui na FURG. Sou o Thiago, faço artes visuais, sou morador da casa e também preciso dos benefícios para estar na FURG. Eu sou Matheus, vim de Pernambuco, inclusive, e faço socionologia e também dependo dos auxílios. Sou Fabiane, moro na casa, dependo dos auxílios. Sou Kátia Bonfim, faço psicologia ambiental, estou no prédio do DCR e também estou aqui por conta de uma pauta levantada, que é a consolidação do espaço cultural em Avenida Gonçalves. Meu nome é Evelyn, faço letras noturna aqui na FURG e eu dependo essencialmente dos benefícios para continuar na universidade. Meu nome é Daniele, eu sou estudante de História e também sou moradora da casa, necessitando dos benefícios para permanecer na universidade. Meu nome é Bruna, sou estudante de História e moro na CEL aqui da BAN. E também preciso dos benefícios para estar aqui, sou de São Paulo, interior de São Paulo. Não quer te apresentar? Eu sou Denise, estou pró-reitora de graduação. Eu sou Liliane, estudante de letras, moradora da casa do estudante e mãe. Eu sou a Pâmela, estudante de pedagogia, também dependo dos benefícios e também sou mãe. Eu sou Lúcia, sou pró-reitora de extensão, sou mãe e quase avó. Bem, eu sou Vilmar, vocês já me conhecem, e sobre o que é a pauta de vocês dessa reunião? Bom, a proposta agora é a gente entrar na discussão, que é como nós entregamos um documento para vocês com as nossas 21 pautas, a gente quer saber as respostas para elas. E só para finalizar, assim, sobre a nota da FURG em relação à assistência estudantil e à ocupação, a gente não publicizou a nossa opinião sobre a nota, então a gente vai trazer aqui para vocês que acreditamos não estarmos descontextualizados da conjuntura nacional, não porque entra governo, se é governo, nossos direitos continuam sendo retirados. Então essa aqui é uma luta pela garantia de direitos e pela educação pública, assim. Então não estamos descontextualizados, talvez descontextualizados esteja a gestão da universidade que sequer se pronunciou publicamente sobre a conjuntura nacional. Então, vocês trouxeram para nós essa pauta, né? A nossa gestão está disposta a dialogar com vocês, né? Mas nós não dialogamos com vocês, num fórum, que é a proposta que foi feita, nós propusemos a discussão de um fórum, nós não estabelecemos esse diálogo aqui com vocês no espaço da ocupação. Então é uma posição que estou trazendo aqui. Nós dialogamos todas as pautas, estamos abertos para dialogar. Nós não dialogamos esse diálogo nós não mantemos aqui no espaço da ocupação. Também não mantemos o fórum, porque nós achamos e acreditamos que tem espaços para a gente fazer essa discussão já foram amplamente divulgados na universidade, e o fórum é um desses espaços. Tanto é que a gente marcou o fórum para o dia 13. Então essa é a nossa posição. Tá. Em relação ao fórum, também, tudo que nós estamos fazendo aqui foi decidido em assembleia, foi conversado entre todos os
os ocupantes e todas as pessoas que passam pela ocupação. A gente teve pontos de mais de 100 pessoas passando pela ocupação, dias onde de mais de 80 pessoas dormindo no prédio, então não foram poucas pessoas, né? Diversos cursos estão participando da ocupação, então não é uma pauta de um curso específico, de um grupo específico. Então, em relação ao fórum, a gente tinha conversado, tinha recebido essa proposta do dia 13, que trouxeram para nós. Em assembleia, foi decidido que o dia 13 não nos contempla, pelo fato de estar muito longe do dia 13 de hoje, aqui, da realidade que estamos precisando agora. Então, o que nós estamos trazendo é que esse fórum seja realmente feito, seja realizado, muito bacana, porém seja feito ainda aqui, durante a ocupação, ainda nesses dias que estamos presentes. No caso, aí teremos que discutir o dia assim mesmo. E me preocupa assim, o movimento tem mais de 20 pautas. Uma questão de organização nossa da reunião, como é que nós vamos organizar assim mais? A nossa posição é essa. Não, diálogo. Aqui na ocupação não, nós entendemos que o local de diálogo é o fórum. O fórum já vem sendo construído junto com... E com a ocupação a gente não vai... E essas 20 desocupa pautas... e vamos pro fórum discutir tudo no isso. No fórum, essas 20 pautas que a gente elencou. Aí vamos discutir o fórum, como é que vamos organizar o fórum, como a gente acha que deve ser, todo mundo junto, mas não na ocupação. Mas o fórum é construído entre quem? Os estudantes participam? Os estudantes participam. Como foi? Não no dia, mas a construção da programação de um fórum. Essas pautas podem entrar o fórum ele tem uma pauta prévia, né, que é a infraestrutura. Nós falamos de infraestrutura e o orçamento. E aí a gente insere... A gente pode inserir mais alguma pauta depois. Eu só queria colocar assim que... Tá, mas então assim, para a reunião de hoje aqui, né, só pra gente ver como é que a gente vai fazer. Vamos fazer no bate-bola, vamos fazer rodada, porque agora tá muito no bate-bola. Vamos pra gente encaminhar. Não, acho que apresentem a postura de vocês, assim, a postura de vocês se resume a isso. É isso. Acho que a gente vai argumentar em cima disso agora. Acho que é isso. Tá. Então, e aí quanto tempo? Vamos fazer um teto? São agora 5h30. Olha, sinceramente, acho que... Nós temos desmarque que às 6 horas. Tem que sair 6 horas. Até às 6 horas a gente tem. Eu queria dizer também que é o meu primeiro semestre aqui. Eu vou dar um depoimento que eu não pedi permissão à comissão, mas eu acho bem cabível. Assim, eu fazia oceanografia lá em Pernambuco e eu infeliz com o curso de lá, resolvi vir para a FURG, porque aqui oferece um curso de qualidade em termos a oceanologia. Mas eu sou um estudante pobre, eu tenho uma origem, né, humilde, e um dos motivos de ter vindo para cá, principalmente, foi que eu vi que eu me enquadrava na política de assistência estudantil da FURG e eu não recebo o auxílio que eu pedi, sabe? E outra coisa também sobre o fórum é que vocês, quanto gestão, acho que poderiam sim antecipar esse fórum, porque aqui está acontecendo, porque vocês podem não estar percebendo por não participar da ocupação em vir aos debates, por exemplo, mas aqui tem se mobilizado mais de 120, 150 estudantes, isso listados em lista de presença, isso assinados em lista de presença com o nome de curso, inclusive. Então vocês como gestão poderiam aproveitar essa oportunidade extraordinária de que tem tantos estudantes mobilizados justamente pela assistência estudantil em conversar sobre isso. E não é nem estabelecimento de fórum, é pelo menos a participação nesses espaços de debate, para entender o porquê disso, enfim. Não quero discutir. A posição de vocês é não discutir nenhum ponto da pauta, é isso? Isso. Em nenhuma forma, nós não podemos abrir um diálogo agora também. Não. Então, na verdade, desculpa, mas no início vocês colocaram que vocês estavam abertos a um diálogo com a gente. No fórum. No fórum. Que é o lugar de dialogar. Qual que é o caráter dessa reunião, então? Eu não vejo... Nós vamos apresentar a posição da gestão. Isso, apresentamos. Não vão apresentar a posição sobre cada pauta. A posição geral da gestão está na nota, que é o que está no site. E agora nós vamos aqui dar uma satisfação para vocês da pauta só. E a orientação. Vocês pediram uma reunião de abertura.
de negociação. Na reunião de abertura da negociação, nós estamos apresentando a nossa posição. Nós não vamos dialogar nesse espaço. Nós dialogamos no espaço do fórum. Então, Por quê? essa... Desculpa. Não, Por quê? Não, só gostaria de saber um Que o fórum é a estrutura institucional onde esse diálogo deve ser feito. Sim, mas dada a situação que, como o Matheus trouxe, tem muitos estudantes aqui e todos estão esperando que esse diálogo aconteça. No fórum. Conversaremos no fórum. Essa é a última posição que você Essa é a posição da gestão atual da universidade. Utilizar o fórum. Uhum. O fórum ele é uma estrutura, está reconhecida, tem Então, nós essa não estamos proposta. questionando o papel do fórum. É isso, o fórum é um lugar onde a gente dialoga com o conjunto. Só gostaríamos de ter alguma sinalização da FURG a respeito das pautas. Ao menos isso eu acho que é uma questão assim, até de respeito por esse trabalho, por essa movimentação. Daí se marcar um fórum e irredutivelmente falar somente no fórum, eu acho um pouco intransigente, sabe? E fora do caráter da política da FURG. Eu estou achando um pouco contraditório. Nós fizemos, desculpa, Kátia, você pode continuar. Mas eu estou resignada com a data e o próprio caráter do fórum. Enfim, mas isso eu acho que a gente tem que... Nós fizemos uma tentativa de aproximação, de diálogo bem forte. Elencamos vários aspectos das nossas possibilidades e da real conjuntura. Colocamos disponibilidade de trabalhar cada uma daquelas pautas, mostrando as possibilidades. Olha, isso aqui hoje a gente não pode, mas a gente não deixa de dialogar. E 2 horas depois teve ocupação, 2 horas e meia depois teve ocupação, que a gente respeitou aquele ato. Mas então, e depois na segunda tentativa de vocês, quando vem as 21 pautas, também, de certa forma, diz que nós não teve nenhum avanço. Então nós estamos avaliando esse movimento que vocês trouxeram para nós, até porque nós estávamos abertos. E estamos abertos. Quando veio a resposta do documento dizendo que não houve avanço em nenhuma das pautas, a gente considerou. A gente fez uma reunião das 9h30 ao meio-dia. Levou para vocês e estamos correndo de cada uma daquelas pautas dentro das possibilidades e trabalhando isso ali. Como não houve, a nota de vocês ela é muito clara, ela reforça a posição e não houve o reconhecimento inclusive diz que há tentativas enormes de diálogo que não aconteceu. Então a gente disse, nós vamos discutir essas pautas, mas num outro espaço, no espaço da ocupação. As pautas não houve esse acolhimento também pelo movimento. E aí, na real, o que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando muito hoje, foi a luta aqui para fechar, conseguir pagar 800 mil dos auxílios financeiros, fechar o negócio do rancho. Nós estamos numa fase assim, de correr atrás mesmo, dentro de uma conjuntura nacional que nós propomos a discutir com a conjuntura nacional. Se nós discutirmos o assunto, a FURG pela FURG, sem fazer essa relação, então foi por isso que a nossa decisão está pautada nisso. Tem que fazer essa discussão relacionada com outras questões maiores. Discutimos exaustivamente isso na nossa gestão e estamos trazendo para vocês essa posição. Nós vamos debater no espaço do fórum. Abriremos as pautas, levaremos os pró-reitores das áreas, faz uma síntese de cada um, orçamento detalhadamente, infraestrutura, cada uma das pautas, e aí se abre para aquele motivo. Então, até esse mecanismo, você perguntou sobre a sistemática, foi assim outras vezes. Inclusive a questão do horário, inclusive questões que foram colocadas lá, mas o fórum tem que ser com liberação, tudo isso nós dispomos. Só para fazer um parênteses, Marco, eu acho que as questões maiores, essas aqui que estão pautadas não deixam de ser maiores também. Eu acho que elas são equivalentes no mínimo. Então não pode colocar abaixo. Não, a gente não está. Você colocou, nós temos que colocar porque tem questões maiores. Eu acho que os pontos que estão colocados ali são fundamentais, são tão grandes quanto. A gente reconhece isso. Mas aí a gente só está trazendo então uma posição para vocês que é essa de debater isso num outro contexto. Tá. É que
Bom, então vamos recapitular tudo aquilo que temos visto durante o processo de ocupação, o processo que aconteceu antes. A comissão foi definida em Assembleia Geral dos Estudantes, ela tem total autonomia, não, ela tem total legitimidade, né, para tomar essas tomadas de decisões. A comissão ela tinha elaborado um documento, ela protocolou esse documento com algumas pautas para a universidade. Aconteceu um ato onde o ato em assembleia definiu então que seria feita uma ocupação. Durante o procedimento da ocupação foi nos trazido que ia ter essa reunião e chega nessa reunião simplesmente ela não vai servir para nada. É engraçado quando vocês trazem a questão do fórum, quando a gente pede o fórum há tempos e sempre é dito que o que valeria era o CAES e não o fórum. E agora, de uma hora para outra, vamos fazer um fórum. E já não vamos fazer a reunião já não está valendo, e o fórum tem que ser dessa maneira que nós queremos, porque é assim que nós queremos. Eu acho que isso acho que estou dizendo é mais um desabafo. É um tanto contraditório a gestão da universidade agir dessa maneira, principalmente em ano de eleição de gestão, porque ela está mostrando o quanto as questões burocráticas estão sendo utilizadas para travar mesmo a luta do movimento estudantil e para travar mesmo para tentar deslegitimar e desmobilizar os estudantes que aqui estão construindo a ocupação. E não só que estão construindo a ocupação, que estão com necessidades, que estão construindo todos os movimentos em geral. Então, não sei enquanto a Fabi ele li, mas eu acho que talvez que seja Ok, eu queria só fazer um questionamento, assim, né, que o Marcos falasse sobre o diálogo, que foi aquela reunião com a Comissão da Assistência Estudantil no dia do ato, né? Vocês abriram para o diálogo, ok, abriram, mas eu queria te perguntar qual que é o caráter desse diálogo que com uma pauta com a moradia familiar, por exemplo, vocês respondem que nunca tinham ouvido falar, sabe? E aí agora chega aqui e diz que vamos discutir num fórum, um fórum que a gente sabe que vocês vão escolher as pautas, que, sabe, e aí vai ser sendo protelado, até o quê? Vocês querem que a gente junte todas as mães pais da FURG e vai ocupar a reitoria, cria um fato político e... A parte de vocês, a postura de vocês é de vocês. A nossa postura foi aberta para a questão da discussão. Inclusive a construção do fórum, ela se dá junto. Quem participou de fóruns anteriores sabe que nós chamamos para a construção do fórum os representantes dos estudantes, o MCS sempre participou, demais outros movimentos sempre participam da construção do fórum. Ela é feita junto. Por isso que a data que estava estipulada era justamente para tocar em fatos ali. E a questão do CAES, a gente não está se contradizendo, porque o fórum ele não é deliberativo. O fórum ele é para levantamento de demandas e discussão de pautas. Essas pautas passam para o CAES, para os encaminhamentos, e a gente leva isso aí bem respaldado. Então são espaços que deram muito certo como fórum, o CAES também é legítimo para nós, e a gente está aberto para fazer essa conversa nesse espaço. Nesse aqui, a nossa postura é essa, nessa posição. Tá, só para confirmar então. Então, o fórum, ele não é deliberativo. Então, isso que a gente vai discutir aqui, que poderia discutir aqui, seria discutido no fórum e mesmo assim poderia não valer de nada, porque... Não é isso. Né, o fórum... fica a caráter de vocês, a caráter da colocação. Porque quando vocês colocam que o fórum, o CAES é o que define, o fórum não é... Só um minutinho. Quando coloca que o CAES é o que define o fórum não é, você está dizendo que o que a gente está fazendo aqui, então, essa reunião vai ser a mesma coisa que vai ser no fórum. Porque na última vez, durante os fóruns, já foi definido que era a extinção do CAES, durante os fóruns, foi colocada a extinção do CAES e não ocorreu. Não foi isso. Nós estamos dizendo que toda a pauta vai ser discutida. A deliberação que virá depois é outra discussão. A assistência estudantil da FURG é o que está posto hoje. Essa é a assistência que a gente tem deliberação sobre ela, que vocês já têm. Então, nós, enquanto gestão, vamos discutir todas essas pautas que não estão no escopo da assistência estudantil no fórum. E a partir da proposição que surgirem do fórum, nós vamos fazer toda a avaliação institucional para liberar, e aí tem que fazer discussão orçamentária. Não se muda uma política estudantil sem discussão orçamentária.
A discussão orçamentária no serviço público se faz de um ano para o outro. Então, nós vamos, tudo que não está no escopo poderá ser discutido, proposto e avaliado e proposto para o planejamento do próximo orçamento. Não neste orçamento. O que está neste orçamento, que pode ser discutido ou não, são as coisas deste orçamento que está dado e que a gente vai apresentar lá a discussão no fórum. Isso é o que nós estamos propondo para vocês e, assim, muita tranquilidade, com muita clareza. Não temos delegação para mais nenhuma outra coisa e vamos discutir lá e a pauta agora aqui nesta reunião nós não vamos fazer. E as pautas que independem de orçamento? A construção do fórum, que vai ser, pode ser feito nessa forma que o Vilmar coloca, junto com os estudantes, uma pauta. Nós temos as duas pautas genéricas, que a gente chama orçamento e infraestrutura. Se tiver alguma pauta que não está dessas 21, que vocês entenderem que não se encaixa nem em orçamento e nem em infraestrutura, vocês podem fazer uma proposta na organização do fórum. Tá? É isso. Mais do que isso, nós não temos delegação para fazer. Eu vou ter que puxar um pouco a minha voz, porque eu estou um pouco ruim da garganta. Mas, assim, acho que algumas coisas precisam ser colocadas, assim, Lúcia, Rosana e Vilmar. Denise. Desculpa. Denise, desculpa. Algumas coisas precisam ser colocadas no sentido de que o jeito que vocês colocam, parece que a ocupação ela surgiu do nada, surgiu da nossa cabeça, vocês estavam dialogando com a gente, nós estávamos avançando, e que do nada a gente resolve ocupar e nós rompemos com o diálogo. Explicitamente dá pra ver que isso que vocês estão... entendimento. E daí eu venho com uma série de fatos e argumentos que desconstroem essa visão de vocês, assim. Na tua opinião? Na minha opinião, enquanto movimento estudantil da FURG, enquanto pessoa que, diferente de vocês, depende da assistência estudantil. O que acontece é que a gente vem dialogando, não só com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, mas com toda a universidade, sobre as nossas demandas, e aí é importante frisar que são demandas de sobrevivência, né? São mais demandas que barram os retrocessos do que garantem grandes avanços, né? A gente vem dialogando há muito tempo. Vale lembrar que se hoje tem a Casa Quibadã, foi por causa da pressão do movimento estudantil, porque até novembro a posição da Pró-Reitoria era de que não haveria Casa do Estudante, de que não haveria alojamento provisório, entendendo que na desocupação da reitoria do ano passado, vocês se comprometeram que até maio de 2016 as casas 3 e 4 estariam prontas. E hoje a gente está em quando? A gente já está em junho, as casas estão em alicerces. Então aí a gente vê a proposta de diálogo, o comprometimento de vocês, até onde que vai, né? Seja ele em desocupação, seja ele em fórum, seja ele em notas na página da universidade, até onde vai o comprometimento de vocês com as nossas pautas. Então essa ocupação ela não vem do nada. A gente discutiu lá em novembro, foi a partir dali que a gente conseguiu 70 vagas para alojamento provisório, que hoje servem nas condições péssimas que estão, servem como moradia para uma baita galera. A galera já levantou, né, que a gente fez várias reuniões, que a gente já encaminhou vários documentos. Isso é tri importante de falar, Vilmar, quantos documentos do MCE tu recebeu aqui, quantos documentos de outros tipos de movimentos, antes, inclusive, da nossa reunião com a comissão, tu recebeu aqui, não foram poucos, né? Inclusive, já trocaste ideias sobre moradia familiar com a Lili, e lá na comissão aquele dia, com a galera do MCE, e lá na comissão aquele dia foi levantado que nem sequer tinha ouvido falar em moradia familiar, enfim. Então, eu não consigo entender, nesse contexto de distorcer tudo que está acontecendo, todo o processo que está acontecendo e resumir como vocês estão rompendo com o diálogo, quando na verdade quem está rompendo com o diálogo são vocês. A nossa nota de ocupação, nossa nota que nós lançamos já diz, as portas, assim como o diálogo, estão totalmente abertas para qualquer pessoa que queira conhecer as pautas e discutir as pautas, né? Então quem está rompendo com o diálogo são vocês. E daí na nota de vocês dizem que a nossa desocupação é descontextualizada. Pois eu digo a vocês que essa postura de vocês é descontextualizada. De dizer que enquanto 1.700 pessoas foram indeferidas no auxílio permanência, nós temos que esperar até um fórum para discutir sobre isso. De dizer que enquanto as mães que vieram ontem fizeram um espaço sobre moradia familiar, vão ter que esperar até um fórum para falar sobre isso. Fórum, que é importante falar que não vai ser o próximo, porque vocês já disseram que já tem pautas pré-requisitas. Então, muitos outros fóruns que virão, enquanto que as pessoas estão desistindo, estão evadindo. Então, me desculpe, mas quem está descontextualizado são vocês e não nós. Nós estamos muito bem contextualizados, entendendo que essas pautas nos atingem diretamente. E acho que assim, vocês, parece que na nota de vocês, disseram que
A descontextualização vem no sentido da crise política nacional e tudo mais, só que a gente vê que dentro da universidade, enquanto que é utilizado como argumento a crise política, né, para nos tirar direitos, e é isso que vocês estão fazendo, não é o mesmo argumento que é usado para a construção de prédios, não é o mesmo argumento que foi utilizado quando se lançou uma nota dizendo que 18 milhões de reais ia para a construção de prédios, quando vocês estão construindo uma série de estacionamentos, e para além disso, quando o prédio do ILA, que começou a ser construído no ano passado, no fim do ano passado, já está ali mais da metade, enquanto que as casas de estudantes que estão sendo construídas, né, o projeto há mais de 4 anos, estão lá em alicerce. Então, assim, para mostrar, para ficar explícito, já que a gente está filmando e está ao vivo, todo mundo que quiser assistir está vindo, quem está rompendo com o diálogo são vocês. Nós, novamente, estamos nos propondo dialogar. Vocês chegaram aqui, meia hora é o que a gente vai dar para vocês, porque a gente já tem uma postura, não vamos dialogar. Né? Então, acho que só para deixar bem explícito, assim, que o descontexto e o não diálogo está partindo de vocês. Nós estamos disponíveis para dialogar. Tá, posso? Claro. Só uma questão assim, do ponto de vista do serviço público, a contratação de obras e como é feito no orçamento, né, a gente tem ingerência até certo ponto. Então, se as empresas não cumprem, a gente fiscaliza na contratualização e a gente consegue a eficiência até certo ponto. Outro ponto não temos essa ingerência. Então, o atraso das obras, elas são... Desvincular a empresa e contratar outra. Tem que desvincular uma empresa, fazer todo um processo. Então, isso não temos. O que nós temos, efetivamente, são os contratos feitos e o orçamento para tal. Algumas empresas são mais eficientes que outras. E isso a gente não tem como decidir. Isso é o processo de licitação que estabelece. Então, nós não temos instrumentos, todos os instrumentos necessários para a aceleração desse processo, que é fiscalização, punição da empresa que não é eficiente, todas essas aí a gente usa isso, e a FURG é uma universidade que é reconhecida por conta disso. Então, do ponto de vista para contextualizar, nós não temos essa, digamos, essa prevenção de dizer que a obra contratada A, B ou C será mais rápido do que a D, E ou F. Isso tem uma série de fatores que não temos ingerência sobre isso. Então isso é a primeira discussão. Todas as obras contratadas da FURG, e por isso o fórum é importante na discussão de orçamento, entender exatamente quando elas foram contratadas, quando elas foram previstas, e todas elas foram previstas em 2012 e 2013. E foram contratadas em 2012 e 2013, e somente agora, por conta da estrutura do serviço público, é que as coisas andam, e isso é um problema do serviço público, isso não é o nosso problema. Porque nós cumprimos todas as normas, a gente não superfatura, a gente tem... Digamos, nós somos uma universidade que cumpre com as normas e com os procedimentos. Então, isso é importante, só para dar essa informação. Uma informação mais detalhada, como seria interessante para vocês conhecerem o orçamento público, no fórum a gente explica isso, até para vocês saberem o fluxo de quando se decide o dinheiro e quando se aplica o dinheiro. Porque não se decide um dinheiro, diferente de qualquer outro tipo de gestão privada, gestão pública, tu decide de um ano para o outro e de um plano para o outro. E aí, para vocês terem a noção, o que nós estamos construindo hoje foi decidido em 2012 e 2013. Então, isso nós não temos ingerência. Então, eu vou insistir novamente, nós não podemos acelerar uma obra pelo nosso desejo. Pelo nosso desejo, o contrato da obra é 3 meses, 4 meses, 6 meses, e a gente desejaria que ficasse pronto em 6 meses. Esse prédio levou 5 anos para ficar pronto. 5 anos para ficar pronto. E não porque a gente... 5 empresas. Hã? 5 empresas passaram. 5 empresas passaram por ele. Então, assim, isso não é uma questão nossa da gestão, efetivamente. Por que acontece isso? Porque a gente... trabalho a sério. Eu tenho só uma pergunta. Tá, então assim, só esse esclarecimento eu os outros eu não vou dar. Mas esse esclarecimento, porquê da demora da construção,
É importante vocês saberem, todos vocês saberem, se eles estão ouvindo lá também saber, que não é da decisão da reitora, do pró-reitor de infraestrutura e nem do pró-reitor de planejamento, quando ele assina o contrato, que a empresa vai cumprir o contrato. Porque as empresas, o dinheiro está chegando. Só uma pergunta assim, porque a universidade, assim como eu, assim como todos os colegas aqui, escutaram que a assistência estudantil da FURG é isso, que é o que a universidade solta todo início de ano. Bom, ano que vem está chegando mais 2.000 pessoas aí para ingressar na graduação, e o que vocês pretendem fazer com ela? Vão soltar uma nota avisando que a assistência estudantil não é mais o que era, ou vão deixar as pessoas virem de longe achando que a assistência estudantil ainda é tudo isso? Hoje nós recebemos várias secretarias foram extintas, né? Hoje, né, vocês receberam lá a CECADI do MEC, que garante grande parte dessas políticas, foi extinta hoje. E é por isso que a gente continua lutando, mas eu queria a resposta da pergunta, Não porque tem as o que pessoas fazer. vêm de longe. O dinheiro da achando assistência que isso estudantil vem por uma descentralização do PNAES. E pela primeira E que não vez, dá para atender o tudo. PNAES está ameaçado de contingenciamento. Não, está contingenciado. Está contingenciado em 20%. Está contingenciado em 20%. Eu E é entendo isso, só que eu vim de longe, o Matheus veio do Pernambuco, a Thali veio lá da Bahia, e essa gente vem escutando que a FURG é uma universidade que atende isso e tal, e vão vir mais pessoas achando isso e vai chegar aqui e vai dar de cara na porta. Não sei, aí vamos discutir isso no fórum. Desculpa, mas assim, é muito desrespeitoso estar nesse momento escutando isso. Tendo em vista, eu não sou de tão longe, eu sou daqui de Porto Alegre, perdi a oportunidade de ficar em Porto Alegre, na minha casa, com a minha família, para vir para uma universidade federal que propagandeia uma das melhores assistências estudantis do Brasil, dizendo que eu tenho direito a um auxílio permanência de R$400 e que, sim, eu me encaixei no processo, no edital, e aí eu tenho um pai trabalhando de taxista, não sei se vocês têm conhecimento. Nem veio pela qualidade. Ela questionou se tu vieste pela qualidade, com certeza também pela qualidade. Olha, eu deixei de ficar em Porto Alegre para estar numa universidade federal. Não sei se vocês têm conhecimento, mas Porto Alegre é a 14ª capital mais violenta do mundo. E, bueno, meu pai está trabalhando de taxista lá para conseguir me manter aqui. Então, enquanto vocês dizem que essas coisas só podem ser discutidas no fórum, eu posso acordar e saber que meu pai morreu para estar me mantendo aqui. É um total descaso que vocês estão fazendo com a nossa situação. Vocês estão negligenciando todo o nosso histórico de vida. Eu vou pedir... Não, só me interrompa quando eu tô falando. Assim como a minha colega, a Dani, eu vim de Porto Alegre também. Não é um lugar tão longe, mas eu vim contando com a assistência estudantil que vocês divulgam. Viu, Mário? Eu já troquei muita ideia contigo. E tu sabe o posicionamento tanto político quanto a minha situação. Então, eu não sei quanto o que tu pensa, assim, de... Tu coloca uma postura como se tu fosse aberto a um debate mais horizontal, né, com os alunos. Só que, na verdade, tu está demonstrando totalmente ao contrário. Essa universidade está se demonstrando totalmente autoritária. E não está levando em conta todo o processo de ocupação que a gente está fazendo. Que é uma coisa bem séria, não é uma bobice de simplesmente vamos ocupar. É trabalhoso isso que a gente está fazendo. E a gente se organizou para vir aqui discutir pautas que foram elencadas em assembleias com muitos estudantes. E vocês não estão dando nem bola para isso. Vocês estão negligenciando. A gente está dando. Não, vocês estão impondo um modo de discuti-las, Vilmar. Vocês estão colocando na vertical isso. É totalmente claro o que está acontecendo. Vocês não estão abertos ao diálogo. Nós estamos, mas a gente respeita a exposição. Tinha mais... Não são 6 horas ainda. E tem mais 2 pessoas inscritas. Não, eu só queria lembrar que, né, essa postura de cortes ela não nasce hoje, né, ela não começa agora. E eu acho que a gente precisa pensar também o quanto a gestão e a postura da gestão ela interfere nessas políticas, né. A gente não pode esquecer que o ano passado a gente também passou por um processo de ocupação e durante esse processo de ocupação, inclusive, aí falando quem rompeu com quem o diálogo, né? Durante esse processo de ocupação foi prometido, inclusive, que uma verba, inclusive nós fomos propositivos e colocamos uma solução, que uma verba, que é uma das pautas que continua até hoje, que se arrasta do ano passado, a verba que deixou de ir pro alojamento do PIA, iria inclusive para reforçar o rancho e se criaria no segundo semestre um fórum, né? Um fórum que a gente sabe que é totalmente vinculado à vontade política da gestão. E aí
até hoje, vamos passar um ano, a gente vai fazer um ano pós-ocupação do ano passado, e nem sequer vocês fizeram um fórum, e agora do nada vocês têm essa vontade de fazer um fórum. Então eu não sei até que ponto isso está relacionado à questão dos cortes ou está relacionado à questão da postura e da postura política da própria gestão, né? E quem rompeu com quem esse diálogo antes, né? Se o que foi prometido ano passado até hoje não foi cumprido, inclusive. Não, assim, a gente queria, acho que é importante a gente saber, assim, se vocês consideram a ocupação ilegítima, essa postura de vocês, assim. Porque vocês estão dizendo que não vão dialogar com a gente aqui. Acho que é importante a gente saber se, para a gestão da universidade, a ocupação é um movimento ilegítimo. Não, um movimento legítimo. Então, qual o movimento, vocês consideram a ocupação um movimento legítimo? Todo movimento social, todo movimento político, ele é sempre legítimo. Tá, então uma segunda pergunta a partir disso. Se é legítimo, por que não dialogar? Porque o local de dialogar é no fórum. Deixa eu explicar. Por que não dialogar e por que postergar para o fórum? Postergar para o fórum, entendendo que tem mais de 80 pessoas, ali com certeza tem mais de 100 pessoas no saguão querendo dialogar. Por que não dialogar? Vamos dialogar no fórum. Não, só uma questão de ordem, assim. A gente acabou a internet caiu, né? E aí a gente acabou de deliberar ali na frente que a proposta hoje da reunião era uma reunião de negociação. Essa reunião não está acontecendo. Então tá, escuta. Vamos escutar, né? Não, 6 horas, gente. Sim, e a gente tá... Não, Lúcia, só um pouquinho. Você me desculpa, assim, eu sou violento. Gente, dá pra ver a origem dos movimentos sociais. Vamos deixar eu falar. A galera tá pedindo que vocês falem tudo que vocês falaram aqui na frente de todo mundo. Já fizemos a reunião, tá feito, tá tranquilo. Obrigação de respeito com os estudantes da universidade que é uma boa forma de Só não pensem que a luta acaba aqui. Amanhã estão se candidatando para a reitoria, hein? Só para lembrar. Amanhã tem gente se candidatando para a reitoria. É bom lembrar disso. MST na veia, né?